O setor de serviços caiu 0,6% de setembro para outubro. Foi o primeiro resultado negativo desde fevereiro. A informação é da pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, professor Ricardo Caldas. Boa noite, bem-vindo, professor. A gente tem os números aqui mostrando essa pequena queda. Eu estou dizendo que é pequena, mas prefiro perguntar ao senhor, é significativo esse número? Né? Porque a gente tem aqui um comparativo, lembrando que é a primeira queda do ano. Explica para a gente, professor, por favor. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma queda moderada, mas se a gente for olhar os números de uma maneira mais ampla, a gente vai ver que ela não impactou de maneira nenhuma os resultados do setor de serviços, que têm sido excepcionais, têm sido realmente muito bons. Então, por exemplo, no acumulado do ano, em janeiro a outubro, o crescimento do setor de serviços foi 8,7%, quase 9%. É um crescimento muito expressivo. Não podemos esquecer também, Catiúcia, que no mês de setembro passado, o setor de serviços chegou ao maior nível desde que a série histórica foi iniciada. Ou seja, o setor de serviços está num bom momento. Nos últimos 12 meses, o setor de serviços cresceu 9%. E se a gente comparar outubro desse ano com outubro do ano passado, nós temos aí um crescimento, então, de 9,5%. Ou seja, quase 10%. Aí vem a pergunta que não quer calar. Aconteceu e o que aconteceu, então, se depois de 5 crescimentos consecutivos, caiu em outubro? Aí a resposta é muito simples. Deve-se a uma sazonalidade, ou seja, a um efeito específico do mês. Quais foram, então, os segmentos que apresentaram maior decréscimo e que geraram esse número? Justamente aqueles chamados serviços prestados à família associados ao turismo. Porque de julho até setembro nós tivemos uma alta sem parar do setor de serviços, também estimulado pelo setor de turismo, que está em pleno crescimento, mas outubro é considerado baixa estação. Então, isso explicaria tanto a queda nos alojamentos, por exemplo, segmento de alojamento, hotéis, né? E também transporte aéreo, que teve uma queda expressiva nesse mês de 10%. E essas quedas, tanto em hotelaria quanto também na parte de transportes em geral, mas principalmente transporte aéreo, acabaram se refletindo nesse número que está aí, mas que não prejudica o resultado do setor de serviços, que é quem tem puxado a economia brasileira. E a gente está em alta estação agora, significa que a perspectiva é que esse número volte a crescer, não ter mais taxa negativa? Eu não tenho a menor dúvida, eu não digo tanto novembro, mas certamente dezembro e janeiro serão meses de grande crescimento para o setor de turismo, que está com taxas muito elevadas, 30% de crescimento, 40% em relação ao ano passado. É claro que o setor de turismo, a gente não pode esquecer, né, tem que dar um desconto, que foi o setor mais afetado pela Covid em 2020. Então, ele ainda está se recuperando. Ele cresceu bem no ano passado, vai crescer bem esse ano, mas ele ainda quer chegar no nível da Covid, né, pré-Covid, porque realmente eles perderam quase 40% da sua receita em 2020. Não podemos esquecer disso. A gente vai acompanhando, o senhor comenta sempre por aqui. Obrigada, professor. Até amanhã. Até amanhã.